Durante quase toda a história da nossa espécie neste planeta, a liberdade absoluta era a única regra, e o poder opressivo simplesmente não existia. Não tínhamos cidades, não erguíamos muralhas, não pagávamos impostos, e a figura de um rei absolutista seria considerada uma completa insanidade. Nós vivíamos em pequenos bandos unidos, conhecendo cada rosto, cada trilha e cada mudança de estação, garantindo o nosso sustento através de uma dieta incrivelmente rica e variada de caça, peixes, frutas e raízes. A verdadeira essência da nossa liberdade morava em uma ação muito simples: caminhar. Se a comida ficasse escassa, nós partíamos. Se um conflito surgisse ou um líder tentasse abusar de sua autoridade, o grupo simplesmente virava as costas e desaparecia na paisagem. Ninguém podia acumular um poder duradouro sobre os outros, porque nada no nosso mundo era fixo e ninguém possuía a Terra. Mas, há cerca de 12 mil anos, nós tomamos uma decisão que mudou tudo. Paramos de andar e nunca mais conseguimos voltar ao que éramos. Essa virada irreversível começou onde hoje fica o Oriente Médio, no final da última era glacial, quando a natureza nos ofereceu uma fartura que acabou se tornando a armadilha perfeita. Vales inteiros foram cobertos por campos infinitos de trigo selvagem e grandes manadas migratórias cruzavam a terra, criando um ambiente tão abundante que alguns grupos humanos começaram a ficar mais tempo no mesmo lugar, construindo casas circulares de pedra e estocando comida. Parecia uma era de ouro e segurança, mas por volta do ano de 10.800 a.C., o clima da Terra sofreu uma reviravolta violenta, esfriando drasticamente e secando aqueles campos férteis. Para aqueles que haviam se fixado, a escolha tornou-se um pesadelo imediato. Com estoques pesados demais para carregar, encurralados por essa pressão implacável, as opções eram extremamente limitadas, e a domesticação da terra se tornou o caminho mais viável, fazendo com que a agricultura nascesse não como um triunfo do planejamento humano, mas como um instinto de sobrevivência coletiva. Mas essa sobrevivência cobrou um pedágio físico severo, marcando que os ossos dos nossos ancestrais revelam ser uma mudança drástica e negativa nos padrões de saúde da história humana inicial. Os esqueletos dos primeiros agricultores mostram que a transição de uma dieta rica em proteínas variadas para uma alimentação baseada quase exclusivamente no amido dos cereais gerou um choque biológico profundo. A estatura humana média encolheu, infecções se tornaram muito mais letais devido ao adensamento das aldeias, e a cárie dentária explodiu como uma epidemia silenciosa. Mulheres que passavam horas a fio de joelhos moendo grãos pesados desenvolveram deformações crônicas e dolorosas na coluna e nas articulações, provando que a diversidade alimentar havia desaparecido em prol do trigo. O homem recém-civilizado aceitou trabalhar muito mais do que o caçador das cavernas, suportando dores crônicas e comendo pior, tudo em troca da única vantagem que importava: garantir que houvesse algum alimento no silo para evitar a extinção do grupo. Contudo, onde existe um silo cheio, surge imediatamente o medo de perder o que foi acumulado, e foi assim que a invenção da propriedade fixa deu à luz a guerra contínua e as bases do Estado. Um campo cultivado exige suor e meses de dedicação, mas pode ser saqueado por um grupo rival faminto em uma única tarde, forçando cidades primitivas como Jericó a erguerem muralhas formidáveis de pedra, não por um desejo de demonstrar poder, mas por pura paranoia defensiva. Onde há armazenamento, há a necessidade de sangue para protegê-lo. Mais tarde, no sul da Mesopotâmia, a necessidade de domar as águas imprevisíveis dos rios Tigre e Eufrates exigiu a construção de redes gigantescas de canais de irrigação. Um trabalho monumental que nenhuma família poderia fazer sozinha. O igualitarismo tribal teve que ser enterrado. Alguém precisava dar as ordens, punir os desertores, administrar as rações e coordenar a defesa, transformando a liderança, que antes era uma escolha temporária, em um poder estrutural que dividiria a humanidade entre os que mandam e os que obedecem. Foi no coração de metrópoles superlotadas como Uruk, habitadas por dezenas de milhares de estranhos vivendo lado a lado, que a máquina da civilização se consolidou por completo e engoliu o nosso passado. Lá, os primeiros registros escritos conhecidos surgiram intimamente ligados à contabilidade e à administração, muito distantes de poemas românticos ou histórias heróicas, atuando como ferramentas implacáveis para registrar grãos, controlar o trabalho de prisioneiros e cobrar tributos. O alimento, que antes era colhido livremente da terra, passou a ser distribuído em milhões de tigelas de barro idênticas, e o trabalhador
trabalhador independente foi finalmente transformado em um dependente do império e do Estado. A civilização e todas as suas regras, hierarquias e guerras não foram um projeto planejado para elevar a nossa espécie. Foram simplesmente o preço de termos parado de andar. E o reflexo mais irônico dessa história é que, milênios depois, todo o estresse da sua rotina moderna, o trabalho exaustivo e os impostos que você paga são apenas a continuação direta da mesma máquina que fomos obrigados a ligar para não morrer de fome.